Eu tava com muita saudade de vocês, todo mundo do bem com a gente. Nós também, você pode ter certeza disso. Você abrilhanta essa emissora com esse sorriso lindo. Muito obrigada. E elegantérrima também. Agora, obrigada, você também. Você é o galã da Band. Acredita nisso que é legal. A gente tem que acreditar, porque eu gastei tanto dinheiro na cara. Obrigado, viu, pela força, amiga, pra isso. Né, que é pra fazer justo, só Jesus. Agora vem cá, o que você vai trazer pra gente nesse programa maravilhoso? O programa de hoje tá maravilhoso, Vaguinho, porque no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e a gente fala sobre pautas muito importantes, assuntos importantes pra sociedade, pra todo mundo, né? Afinal de contas, a mulher, ela ainda sofre muito assédio na sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre o direito da mulher dentro, né, da sociedade. Então hoje eu recebo duas pessoas super especiais por aqui, que eu ainda não vou dar spoiler, pra gente falar sobre isso. O que acontece, quais são as melhores maneiras da gente administrar isso e criar consciência também. Exatamente, lembrando, são várias as mensagens que não é não, se você tiver oportunidade de passar por uma situação, tem que denunciar, não é o melhor dos mundos ainda, porque as leis, infelizmente, acabam permitindo que as coisas se perpetuem, mas a gente tem que continuar na luta, fazendo exatamente o que você está fazendo, o que a Tininha está fazendo, trazendo pautas importantes. Parece que vai começar uma série falando exatamente disso, do Dia Internacional da Mulher. E é aquela história, como eu falei, não é o melhor dos mundos, vai ter 180, Central de Atendimento à Mulher. Se estiver passando uma situação, tem que pedir ajuda, não tem que ter vergonha. É isso. As mulheres não precisam e não merecem passar por isso. Tem o 80, 190, delegacia mais próxima, pede ajuda para parente. Se tiver como fazer alguma coisa, você mesmo faça, porque a nossa mulher é muito mais forte do que ela imagina. Às vezes a situação faz com que ela acredite algo diferente, mas quando na verdade nós não somos nada sem elas. Isso, Vaguinho. Nada mais justo. Perfeito. Muito bom, é isso mesmo que você falou. E inclusive sobre a questão da vergonha, a mulher não tem que ter vergonha de se proteger e de falar sobre isso. E quanto mais a gente estiver fortalecendo esse movimento, melhor. E a gente sabe também que a época de carnaval é isso, né? A mulher acaba, a gente tem bloco aqui, aquele furdunço, aquele caos, uma bagunça, junta a gente, aí acaba acontecendo, propício, né? Aquela coisa do assédio. Um ambiente propício, infelizmente. mistura gente pra caramba com bebida, aí lascou. Pois não que justifique, né? Pelo contrário. Pois é, mas falando de carnaval ontem, aliás, eu preciso levantar uma bola aqui. Você viu Gardênia Cavalcante toda de mosaico na Grande Rio? Olha que gata, que poderosa. A gente tá falando dessa força feminina, a Gardênia trazendo todo o seu brilho, todo o seu charme pra Sapucaí. Aí um samba enredo da Grande Rio falando sobre o Pará, trazendo aí as águas, os mergulhos no Pará. E ela linda, deslumbrante, olha isso, toda colorida, dando entrevista. E o mais legal é que a gente sabe que ela ama a Grande Rio, ama o que faz, ama o Rio de Janeiro, ama o samba. E eu acho que ela passou muito bem isso enquanto desfilou ali na Sapucaí, trazendo a alegria que a gente sabe que ela tem de sobra. Sim, inclusive eu estava lá e pude assistir de pertinho o brilho de Gardênia Cavalcante. Aliás, mandar um beijo pra ela, que ela arrasou demais, o maior orgulho do mundo. Ela arrasou na Sapucaí e você no camarote, né? É isso, E Vaguinho, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, é apuração, viu? Verdade. Vamos ver quem é que vai levar. É aquela história que eu falo sempre. É o trabalho feito durante um ano, um trabalho árduo, uma galera dedicada, determinada, que ama o que faz. Só o fato de passar na Sapucaí, de atravessar a Sapucaí, chegar na dispersão, já é motivo de se achar e comemorar uma vitória, não é isso? É isso, Vaguinho. Então daqui a pouquinho a gente tem essa apuração. Fica com a gente aqui pra assistir. O programa, claro, tá muito especial. Então eu quero fazer esse convite pra sua audiência pra continuar junto com a gente, que a gente tem vários assuntos bacanas por aqui. Muito bom te ver, viu? Combinado. A recíproca é verdadeira. Beijo carinhoso pra você. Beijo! No próximo sábado, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E no programa de hoje, uma reflexão sobre o papel da mulher e também sobre a desigualdade e a violência que ainda são realidade no Brasil e no mundo. Março é o mês da mulher, um lembrete da força, coragem e resiliência das mulheres ao longo da história. É uma celebração das conquistas alcançadas e uma reflexão sobre as batalhas que ainda precisam ser travadas. Hoje, honramos aquelas que abriram caminhos, que desafiaram as expectativas e que, com sua determinação, ajudaram a moldar um mundo mais justo e igualitário. Este mês é também um convite à luta contínua pela equidade, pelo respeito e pela dignidade das mulheres em todas as esferas da sociedade. Ele nos lembra que a jornada das mulheres é repleta de desafios, mas também de vitórias silenciosas e de revoluções que começam no coração e se espalham pelo mundo.
Para conversar com a gente, a atriz Iris Bustamante, conhecida por suas atuações na TV, teatro, cinema, e também a empresária Fernanda Alves, que criou uma rede de apoio à Hora de Falar, que dá vozes às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Sejam muito bem-vindas, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada. Hoje um tema muito pertinente, principalmente no carnaval, né, gente? Sim, muito importante falar sobre os direitos da mulher, né? Os direitos de fala da mulher. Fernanda traz aqui um tema importante através da página dela. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade do programa estar abrindo para falar de um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade e para nós mulheres, que é o tema da sororidade. Isso aqui que vocês estão fazendo aqui no programa é sororidade. Com certeza. E eu acho que essa rede de apoio, né, como a gente está falando, Fernanda Iris, as pessoas tomarem mais consciência e o que o Vaguinho também falou, de se apoiarem, mas de trazerem a força para... Essa causa também é de todo mundo, né? Sim. Quando uma mulher sofre, na verdade, todo mundo precisa trazer esse apoio e essa consciência. Inclusive, eu quero pedir a sua participação para você que está assistindo o programa. Vá no nosso QR Code, aproveite que a gente está aqui debatendo um assunto tão importante, divide com a gente também a sua percepção, a sua experiência. Iris, você que tem uma vasta experiência, quase 35 anos na TV, teatro, cinema, você estreava na telinha aí, na pele de Flor Violeta, né? Sim. Na televisão, na novela, inclusive, Raio, que era Raio e Trovão, né? Na TV Manchete. A história de Ana Raio e Zé Trovão. A história de Ana Raio e Zé Trovão. E você já interpretou várias mulheres. O que você acha que mudou, assim, desses tempos pra cá? A ficção, ela é um reflexo da sociedade. O que você acha que tem mudado, assim, nas mulheres ao longo desses anos? Bom, esse século é um século de conquistas, né? Para nós. E cada dessas conquistas servem para todas nós, né? E os papéis que a gente vai fazendo através da carreira também vão mapeando essas conquistas, né? Então é muito importante cada oportunidade que a gente tem para falar, para se expressar, para viver personagens que trazem isso à tona. E eu também em 2000 comecei a pesquisar esse tema do feminino e virei dramaturga, escrevi uma peça em homenagem ao feminino chamada Louva a Deusa, que traça um pouco essa história do matriarcado, como nossas sociedades foram se transformando nas sociedades patriarcais e essa diferença, né, o que causou isso no feminino, e através das personagens que a gente vive, a gente se depara com todos esses conflitos que a mulher passa e na vida da gente também, né, através da história das mães, das nossas filhas e das nossas amigas. Sim, do que a gente vê acontecer, né? Fernanda, a gente tem a Iris que carrega a história de diversas personagens. E você tem uma história que te levou a lutar pelas mulheres. Conta um pouco isso pra gente. Eu entendi mais sobre essa questão de ter apoio, da importância do apoio da sororidade entre as mulheres, após um crime que eu sofri de importunação sexual. Para você ter ideia, na época que eu sofria, eu não sabia que era crime. Né? A lei de importunação sexual, ela vai fazer 8 anos esse ano. Né? É recente. Então, muitas mulheres ainda não sabem. E eu não sabia. E quando você não tem ciência dos seus direitos, daquilo que você está vivendo, você acaba se sentindo culpado. Eu sentia muita vergonha por eu ser uma mulher casada, eu tenho minhas filhas, eu tenho meu casamento, e uma pessoa que me conhecia, minha família conhecia, praticou esse ato. Quando praticou esse ato, eu fiquei em silêncio. Porque a gente tem uma sociedade que às vezes chega a ser cruel. Quando a mulher resolve falar, é ela que se torna a acusada. As perguntas que são feitas para botar um ponto de interrogação no que ela está alegando. Será que não foi você que causou, né, essa culpa na mulher? E somente quando eu consegui falar sobre o assunto, que eu abri o jogo, eu demorei para falar, eu entrei em negação total, porque eu não queria aceitar que aquilo tinha acontecido comigo. Mas a partir do momento que você fala, é o primeiro passo para você ressignificar aquilo, para você entender que é crime, que você foi vítima, que você não tem culpa. Então, quando você fala, é o primeiro passo para você se libertar, porque você fica aprisionada naquilo ali. Sim. E você aceita a culpa, na verdade, aí você fica com vergonha, culpa e medo. É um combo, na verdade. Só que eu resolvi trocar a vergonha de lugar.
Nós mulheres temos que decidir isso, trocar a vergonha de lugar. Nós não temos que ter vergonha, nós temos que exigir os nossos direitos. E é isso que a página, na hora de falar, ela traz. Ela traz informação para as mulheres entenderem o que elas têm direito e que elas precisam falar. Sim. Precisam exigir que esses direitos sejam garantidos pela lei. Por mais difícil que seja falar, é importante falar. Se está com medo, vai com medo mesmo. Sim. A importância de falar é crucial para poder ressignificar aquilo que acontece com ela. Sim. Muito importante isso, Fernanda. Eu queria que todo mundo assistisse um vídeo. Vamos assistir um vídeo juntas? Sim. Não é culpa sua se você não conseguiu se defender. Não é culpa sua nem do horário que você estava na rua. Não é culpa sua se fizeram com você o que você não queria. Não é culpa sua e muito menos da roupa que você estava usando. Não é culpa sua se tocaram no seu corpo sem a sua autorização. Não é culpa sua se você não tinha idade para se defender. Não é culpa sua se você já tinha idade para se defender e não conseguiu. Não é culpa sua se você era só uma criança e não sabia o que estava acontecendo. Não é culpa sua se seu corpo ficou paralisado e você não conseguiu pedir ajuda. Não é culpa sua se você mudou de ideia e não te respeitaram. Não é culpa sua, mesmo que ele seja seu marido ou seu namorado. Não é culpa sua se você não estava em plena consciência. Não é culpa sua mesmo se você bebeu demais. Não é culpa sua que você estava dormindo. Não é culpa sua se você foi muito simpática. Não é culpa sua mesmo que ele tenha pago a conta. Não é culpa sua se você não conseguiu dizer nada. Não é culpa sua se alguém achou que você queria. Não é culpa sua se você não consegue falar sobre isso. Não é culpa sua, a culpa é dele. Não é culpa da vítima. Uau! Fiquei arrepiada, gente. Muito importante esse vídeo, muito importante. A culpa, ela acaba sendo um dos maiores fatores que fazem com que a mulher, ela oculte essa informação, né? A gente vê tantas razões que tantas mulheres falaram. Como não ter essa culpa, na opinião de vocês? Assim, como ressignificar esse lugar, Fernanda Iris? A culpa parece que está atrelada ao feminino, né? Parece uma palavra que já vem, nós já nascemos culpadas por essa sociedade que oprime, né? O feminino e essa força feminina, esse poder, porque é um poder, né? Um poder de transformação, de criação e que ameaça, né? Numa sociedade comandada por homens, a expressão feminina, o desenvolvimento feminino ameaça esse lugar. Então, é um conjunto, né? O homem tem que entender que eles vêm de uma mulher, que eles têm um lado feminino dentro deles, porque todos nós temos, né? Um lado feminino e masculino, porque viemos de um homem e de uma mulher. E essa é uma causa que não é só das mulheres, os homens precisam também se engajar, né? Para poder a gente também se sentir acompanhada, porque não é uma luta de mulheres contra os homens, mas de conscientização, né? Perfeito. De acolhimento, né? De se colocar no lugar. Isso que você falou é muito importante, Iris, de entender a causa mais do que ser uma coisa imposta. Aceite isso. É tipo de procurar entender a causa e vestir a camisa junto, como né? todos ficam oprimidos, né? Porque o mundo que oprime uma minoria, as mulheres não são minorias, né? Inclusive, nosso direito a voto é uma coisa recente, né? De 1930. Depois com a pílula, todas essas evoluções que são muito recentes. Então é um trabalho das mães educarem seus filhos para respeitarem, para louvarem mesmo o feminino, né? E terem esse carinho e se imaginarem, né, como se fosse minha filha, minha irmã, terem essa empatia e poderem lutar junto com as mulheres pelas mudanças que vão trazer para toda a sociedade uma evolução. Perfeito, né? A gente tem participação no WhatsApp, olha que bacana, mulheres, né? Falando, não é nossa culpa. E vocês duas são mães de mulheres. Sim. Como ensinar, Fernanda, as nossas filhas, né? No caso, eu ainda não sou mãe, mas as mulheres da sociedade de novas gerações, que não é culpa das mulheres, a não sentir essa culpa. Como ressignificar esse sentimento, esse combo que a gente falou, né? Do medo. A vergonha, a culpa e o medo é o que a mulher carrega com ela. Desde muitos anos, a sociedade culpabiliza a mulher. Até a mulher que sofre violência dentro de casa, ela também se sente culpada. E ela não busca ajuda porque ela tem vergonha de dizer que apanhou, de dizer que sofreu uma violência. E como é que a gente quebra esse ciclo? Falando. A gente quebra esse ciclo quando a gente começa a falar do assunto. Expor o assunto. Esconder e se calar não é a solução. Então, eu digo, porque eu tenho voz nisso, enquanto eu fiquei em silêncio, eu me senti culpada, eu me senti envergonhada e eu fiquei com medo de tudo.
medo do que vão falar, se eu falar, o que vai acontecer. Mas a partir do momento que você fala, por isso que eu falo com as minhas filhas, desde elas pequenas, eu converso com elas, tudo que acontecerem com vocês me contem, não tenham medo. Eu sou amiga das minhas filhas, eu acho que começa por aí, de você educar os seus filhos. Eu sei que nas escolas é muito difícil, esse assunto não é abordado nas escolas, mas ele tem que ser abordado dentro das nossas casas. Nós, mães, e os pais também, tem que ter essa consciência de conscientizar os seus filhos. E a gente ter acesso à informação daquilo que é crime, daquilo que nós temos direito, para a gente conseguir exigir esses direitos. Só assim a gente vai acabar com a culpa da vítima, porque ela se sente culpada, porque ela sabe que quando ela falar, o dedo vai ser apontado para ela. Então, por isso ela se cala. Mas mesmo assim, mesmo com medo, a gente não deve se calar. Você sabe que a gente tem uma participação no nosso WhatsApp de uma pessoa que não quis dar o nome, que era uma mulher que estava grávida num coletivo e que ela sofreu importunação sexual. E os homens deram muito mais apoio a ela do que as mulheres que estavam nesse local. Isso é um fator interessante de ser analisado. Esse indivíduo foi preso, né? Ele era reincidente, já tinha feito isso com outras mulheres, mas se a gente parar para analisar esse ponto de sororidade, também a construção dentro de nós mulheres, no apoio nesse momento, né? De não julgamento da outra mulher, enfim, de acolhimento. Essa palavra até nova, né? Sororidade. Porque é isso, a gente está descobrindo que a gente pode ser empática umas com as outras e não como a gente foi educada para competir, para rivalizar. Isso faz parte também da educação, né? Da gente entender que nós somos uma confraria feminina e que juntas nós temos esse poder, tanto de acolhimento, de compreensão e empatia umas com as outras, porque só nós sabemos o que é ter um corpo feminino, né? Ela, um corpo negro, eu, um corpo branco, mas são corpos que sofrem essa opressão da sociedade, né? E cada uma na sua condição sabe essa dor, e ouvindo como ela tem essa página super importante, a hora de falar, né? Podendo falar, a gente ganha essa expressão mesmo. É um trabalho de desenvolvimento, né? De se tornar cada vez mais as mulheres que nós podemos ser. Com certeza, Iris. A gente vai falar mais do projeto, porque no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, tem ainda a Milton Cunha comentando sobre os desfiles que passaram pela Sapucaí. Quem será que leva, hein? Lembrando que daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, tem apuração. Quem vai ser campeã do Carnaval de 2025? E hoje também tem dica para você que não dispensa um salto alto. A gente já volta. O Vem Com a Gente tá aqui. Você fica comigo, não sai daí não. Você sabia que mais de 70% das mulheres que sofrem violência acabam não denunciando? Isso é assustador. Esse número inclui vítimas de violência doméstica e sexual. Muitas vezes as vítimas se sentem sozinhas ou sem apoio. É para isso que existe a página Hora de Falar e ela é tão importante, vocês precisam conhecer. Lá a gente pode encontrar informações, acolhimento e suporte, tudo com muito respeito e, o mais importante, sensibilidade. E não precisa ter sido vítima de violência para ter conhecimento e acesso a leis locais que ofereçam ajuda. Se você é ou já foi vítima, lá na página Hora de Falar você vai encontrar um espaço seguro para contar sua história e receber ajuda. Mas se você não é vítima, também vale conhecer a página e buscar conhecimento. Afinal, junto com uma mulher que denunciou, existe sempre uma rede de apoio que tinha informação e foi a força da vítima durante a batalha para sair do silêncio. Se você também acredita que uma rede de apoio é fundamental e quer fazer parte dessa mudança, siga e compartilhe @Hora de Falar Oficial. Às vezes, só de conhecer um espaço seguro, a vítima já se sente menos sozinha e isso é fundamental, né? Posso contar com vocês nessa? Vamos juntos? Beijo! Voltamos ao vivo, Vem Com a Gente nas Super Tardes da Band. Daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, começa a apuração dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial para decidir a campeã do Carnaval de 2025. E agora a gente vai saber a opinião de Hamilton Cunha sobre o que ele viu esse ano na Sapucaí. Bora ver. Oi, gente, eu sou o Tuntum. E agora, com vocês, Hamilton Cunha comenta! Jesus!
Tum, eu sou Tom Pó da Rabiola, amado, somente aos sinos. Mas vamos comentar os desfiles do grupo especial. Começando no domingo de carnaval, Amadíssimo foi uma entrada triunfal, Imperatriz Leopoldinense, Escola Estandarte de Ouro, um verdadeiro luxo. Depois vem Viradouro com Julinho e Ruth, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, com uma roupa poderosíssima. E aí nós vamos pra segunda-feira, amadíssimos, a segunda tão aguardada com Beija-Flor de Nilópolis e o terreiro de Laíla, um verdadeiro culto à grande entidade, ao grande griot. E depois vem Acadêmicos do Salgueiro, Xande de Pilares arrasando no esquenta da escola, o sambão é dele também, amados. E na terça-feira tivemos a comissão de frente de Mocidade Independente de Padre Miguel, um verdadeiro luxo, a inteligência artificial no carnaval. E ela, a Grande Rio, é aquela que pode levantar o caneco, amadíssimos. Comissão de frente nota 10, a despedida de Paola Oliveira, o grande monumento que é Daniel Werneck, o primeiro mestre-sala, tudo um verdadeiro luxo. E a nossa Gardênia Cavalcante abrilhantando toda espelhada, um verdadeiro luxo. É hoje saberemos a grande campeã. Saravá, Lucinei, amados, vou dormir. É isso, vai dormir e descansar, né? Porque trabalhou bastante, Hamilton Cunha. A partir das 3 horas da tarde, a gente vai saber hoje quem levanta esse caneco. E falando de carnaval, a gente está conversando aqui com a atriz Iris Bustamante, também com Fernanda Alves, falando sobre as mulheres, né? O papel da mulher na sociedade. Carnaval tem a felicidade, tem a alegria, mas ao mesmo tempo tem esse cuidado que tem a ver com o que a gente estava falando, que é sobre assédio, né? Sobre importunação sexual, sobre o que a mulher sofre na sociedade. E aí, infelizmente, a gente precisa saber lidar com isso. Fernanda, o que configura a importunação sexual? Acho importante a gente falar isso. Sim, sim. A importunação sexual ela é um ato evasivo. Normalmente, a importunação sexual ela acontece dentro de ônibus, como o exemplo que você deu. Uhum. Acontece dentro de metrô, acontece em lugares públicos. Uhum. O mais difícil... Porque o que acontece? O mais difícil... No meu caso, foi uma pessoa que eu conhecia. Era uma pessoa próxima, né? Você não esperava quando você isso. E é mais difícil para você reagir e entender o que aconteceu. Porque como a pessoa te conhece... Qual o limite, sabe? Ali, né? Eu sou casada. Não, peraí. O que aconteceu aqui? Não estou entendendo. Então é difícil para a pessoa aceitar aquilo ali e falar sobre o assunto. Quando, dentro do ônibus, por exemplo, quando acontece, a mulher grita e tal, os homens defendem. A dificuldade... nas mulheres, que às vezes são mais machistas. Infelizmente, a gente enfrenta ainda essa mentalidade nas mulheres e é o mais difícil de mudar essa mentalidade. A sororidade é o que é? É a irmandade. É você ter empatia com a dor da outra mulher a favor de mulher. Você ter essa sensibilidade. E, na verdade, às vezes acontece o contrário. Né? E a importunação sexual, quando a gente sofre a importunação sexual, a gente tem dificuldade de falar. No meu caso, eu tive muita dificuldade de falar. Uhum. Mas a importunação é exatamente isso. São toques inapropriados em momentos que você não espera. Você não permitiu. E você não permitiu aquilo. Sim. Você não deu abertura nenhuma. Não permitiu, você ninguém não te perguntou, não fez nenhum gesto, nada. E mas já ainda, tocou em você. Desculpa, até uma dúvida. Ainda que você tenha dado alguma espécie de... Não a gente tem no direito. Vídeo, assistiu a menina falando, não é porque eu fui simpática Exatamente. que você tem esse direito. Porque muitas vezes você fala, não, você abre um sorriso e fala um bom dia, a pessoa acha que tem essa intimidade já. E também isso configura importunação sexual. É então, isso que você chegou no ponto. Uhum. Porque não interessa se a mulher, se ela estava a roupa curta, se estava de biquíni, não interessa se ela sorriu, se ela te cumprimentou, não dá o direito a ele de tocar na mulher. Sim, porque o corpo da mulher não é um objeto, não é. Né? Meu corpo pertence a mim. Ninguém tem o direito de tocar no meu corpo sem o meu consentimento. Uhum. Então isso configura importunação sexual. Tocou na pessoa sem o consentimento, é porque às vezes os toques, gente, são muito sutis. Né? Eles fazem para você ficar em dúvida. Em dúvida.
Especialmente quando você conhece a pessoa, né? E ele faz para você deixar você na dúvida. Sim. É na linha ali, não né? Tem, entre não tem. Intimidade, Exatamente, o abuso, não fica tem. Exatamente. Uma coisa que você fica com uma certa disfunção, assim, uma disfunção cognitiva, né? Você não demora a entender. Exato. E às vezes alguém num trabalho, né? Uma coisa que você tem o seu emprego, você não pode perder. E né? Tantas coisas que fazem a mulher ficar... ser objeto dessa violência, que às vezes não é nem só uma violência física também. Porque existe a violência psicológica que também é sutil assim, né? Que é às vezes um jeito de falar, uma observação, até entre irmãos, né? A Lei Maria da Penha, eu descobri outro dia que também abarca essa condição dos irmãos, que às vezes querem mandar, porque é uma sociedade machista, então os pais querem mandar nas mulheres, os irmãos, na vida, nas direções, nas decisões. E então é um mundo que a gente precisa realmente pesquisar, entender, conversar. Porque a violência, ela é de várias formas, né? Porque a violência, a importunação sexual, esses crimes que a lei diz que é de baixo potencial ofensivo, ela é uma violência que não deixa marcas. É uma violência que vai afetar a saúde mental da mulher. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei psicologicamente abalada. Eu passei por todas as fases de um luto, para você ter ideia. Depois que eu falei, que eu fui começando a fazer a retrospectiva do que tinha acontecido comigo, eu sofri praticamente todos os sintomas de um luto. Sim. Porque aquilo me afetou psicologicamente. Então, é baixo potencial ofensivo, que a lei diz, para quem? Mas não, né? Pois é. Para quem que é o baixo potencial ofensivo? Sim. Porque quando a gente vai denunciar... se o agressor ele não tiver nada contra ele, nenhum registro... E é até difícil muitas vezes você registrar uma situação como essa. Exatamente, porque as mulheres não reconhecem ainda como crime. O problema está todo nesse. A gente tem que começar a reconhecer, olhar, ver, identificar, denunciar. E denunciar sem medo, gente. Você não tem que ter medo de destruir a vida. A gente fica pensando, eu vou destruir a vida daquela pessoa, não. Mas na verdade você está sendo destruída. Passa por isso, exatamente. Você que está sendo destruída. E quando a gente fala... a gente ajuda a quebrar um ciclo de abusos do abusador. Porque quando você fala, aí ele vai ter que comparecer à delegacia, então ele vai ter que responder aquilo ali. E entender que isso é um crime, até quem pratica, né? Exato. Porque você é intimado a comparecer, então você fala, ok. Exatamente. Muitas outras mulheres conseguem, então, eu também, isso acontece muito, né? A gente vê. E a gente vê, às vezes, a mesma pessoa fazendo com várias mulheres. Sim. Foi o caso que a gente até trouxe até aqui, né? O que te trouxe força, Fernanda, para falar? Como eu falei, eu encontrei forças falando. Eu tive uma conversa, a primeira pessoa que eu falei foi minha psicóloga, mas depois que eu falei com ela falou que eu precisava falar, eu entrei em choque, falei que não ia falar mais, não falei mais no assunto com ela, nem com a minha psicóloga. Uau! Porque aquilo me afetou tanto que eu não queria aceitar que eu era vítima. Simplesmente eu neguei que aquilo aconteceu. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi isso. Porque isso afetou muito minha saúde mental, eu tive vários sintomas, eu tinha aversão a toque, meu esposo me tocava, eu tive problemas no meu relacionamento por isso. Sim, imagina. Com meu esposo, porque eu tinha dificuldade de acessar o meu esposo, porque eu sentia os sintomas físicos daquele... Acionava de novo. Exatamente, os gatilhos desse trauma, entende? Então, quando eu falei, a primeira pessoa que eu contei foi meu esposo. E a forma que ele lidou com isso, porque ele me conhece, eu falo para ele que Renato, você foi meu herói. Porque se ele não tivesse tratado da forma que tratou, com maturidade, né, assim, que também é muito importante. Claro que para o homem sensibilidade. Tem a dificuldade para o homem. Muitas mulheres não contam porque tem medo sabe de perder, porque eles ficam ciúme. Exato. E o lugar de vítima é um lugar que é culpabilizado também. Porque se transforma em vitimismo, né? Muitas vezes, você se colocou nesse lugar. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que às vezes, é claro que a gente é responsável também por situações em que a gente sofre violência e demora ou não consegue sair, mas tem uma rede, uma teia que prende a mulher nessas situações, não só a teia econômica, como essas psicológicas, né? Então, e muitas vezes isso, você diz, você não é...
a palavra vítima se tornou como se a mulher fosse vitimista. Sim, e na verdade a mulher é vítima de várias situações. Tem que saber a diferença entre ser vítima e vitimização. Vamos falar disso no próximo bloco, meninas? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua o nosso papo. Participe do nosso QR Code, aproveita enquanto a gente vai ali e volta já. Participe, mande sua pergunta. E também tem uma dica para você que não abre mão do salto alto. O Vem Com a Gente volta já e você já sabe, você fica comigo aqui que o programa tá muito bom. Oi, gente. Decidi falar aqui com vocês um assunto muito sério que, principalmente nessa época de carnaval, é muito importante a gente ressaltar, que é sobre a violência contra a mulher. Essa página aqui que se chama Hora de Falar, ela tá dando muito apoio às mulheres, que inclusive 1 a cada 3 mulheres sofrem ou já sofreram violência doméstica e abusos sexuais. Então é muito importante a gente seguir e apoiar esse tipo de conta, porque tem muitas mulheres que acabam não denunciando por medo, por se sentirem sozinhas, e eu quero vir aqui dizer pra vocês que vocês não estão sozinhas. Então vá, peça ajuda, vá a essa página, inclusive para buscar informações. Você aí que tá assistindo, vá procurar informações e ser informado agora nesse carnaval e todos os dias. Beijo! Voltamos, é ao vivo, nas super tardes da Band, Vem Com a Gente. E os saltos são velhos conhecidos das mulheres, servem para alongar as pernas, melhorar a postura e até adicionar um toque de elegância e feminilidade ao visual. Mas seu uso em excesso pode ser prejudicial à saúde. Sabemos que os calçados de salto alto, seja sapatos, sandálias, são itens comuns do vestuário feminino há séculos. E muito se pergunta quais os danos, quais as lesões que esse tipo de calçado pode provocar nos pés, ou até mesmo em outras partes do nosso corpo. Pois bem, o salto alto altera drasticamente a biomecânica da pisada, altera muito a pressão que o nosso pé exerce sobre o solo. Além disso, o salto altera também o nosso centro de gravidade. Quando usamos saltos, nossa musculatura da perna, da panturrilha, dos joelhos tem que se adaptar. Isso aumenta a chance de dor, hiperpressão na região do joelho, dor lombar, inclusive dor no quadril. Nos pés, propriamente dito, existe um risco muito aumentado do entorse do tornozelo, de queda e de fraturas quando utilizamos salto alto. As lesões mais simples vão desde calos, bolhas, dor pela utilização rotineira desse tipo de calçado. Quem utiliza o salto alto habitualmente, por um período muito grande do tempo, leva a lesões crônicas, lesões mais graves. Então, o aumento da deformidade do pé, que a gente chama de joanete, que é a deformidade do dedão, ela é provocada também pelo uso excessivo do salto alto, principalmente quando associado ao bico fino. Isso leva a um quadro que a gente chama de metatarsalgia, que é uma dor crônica, muitas vezes provocada por um edema no osso, um inchaço no osso, um processo inflamatório nos tendões, nas articulações. Então, mulheres, aqui vai um recado: não se preocupem com o uso esporádico, com moderação do salto alto. Isso não afetará a saúde dos seus pés, dos seus joelhos, dos quadris, da lombar. Sabemos que carnaval e salto alto combinam bastante, então aproveitem, desfrutem o carnaval e desfilem nas avenidas, nos blocos, os seus belos e imponentes salto alto. Obrigada, doutor João, pelas dicas, por trazer esse ponto. Inclusive, eu sou super fã de salto alto. Vocês gostam, meninas? Eu gosto, mas ultimamente eu também estou evitando um pouco, mas você tá linda. Obrigada, tenho optado por conforto mais, né? Eu não sou muito adepta a saltos altos, porque eu tive tendinite nos tendões, né, do meu pé devido ao uso do salto alto. Então, eu prefiro as plataformas e os tênis. São mais confortáveis. Sim. Mas você usava muito salto alto? Não. Eu usei uma vez e exagerei, né? Então eu tive tendinite e o médico falou, olha, usa a plataforma a partir de hoje. Sim, é a melhor coisa. Iris, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você tem tanto tempo de trajetória, né, como atriz, e você também tem uma ligação muito forte com a medicina veterinária, né, com os animais. Hoje em dia você já queria ser veterinária, né, e agora você tem essa ligação. Aquela coisa de criança, né, mas que a gente não imagina e quando vê a vida... Mas na verdade não, eu sempre tive muitos animais, assim, não na infância,
infância. Acho até que por isso, depois de casada, eu tinha pastor branco, que é um pastor, né, canadense, que chama, maravilhoso, e gatinhos. Mas hoje em dia, realmente, os animais entraram na minha vida, assim, virou quase uma outra profissão, porque eu sou mãe de bicho, protetora, eu não consigo realmente ver um bichinho, e eu tenho um defeito que eu não consigo doar, então assim... Vai guardando. Eu só vou... aí eu tenho 24 animais. 24? São quantos gatos e quantos cachorros? São 22 gatos e duas cadelinhas. Iris, eu tenho uma gatinha que já me dá um trabalho, meu Deus. São todas tiradas, né, de abrigo das ruas. Que legal. Eu cuido deles sozinha há 10 anos. É uma paixão, uma missão. Né? E a minha carreira, ela também mexe com isso. Eu fiz uma novela com a Angélica, que eu conversava com as plantas e com os animais. Sim. E hoje em dia o que eu mais faço é conversar com os animais. Mas é uma carreira realmente extensa, é um orgulho, eu amo ser atriz. Tudo que é relacionado, né, à minha profissão, cantar, dançar. E já fiz uma novela aqui na Band também, A Idade da Loba, que inclusive é uma idade importante para a gente falar, né, as mulheres de 40 mais. É verdade. E é isso, é uma carreira extensa, assim, sou cria do Jaime Monjardim. Grande diretora. Maravilhoso. E de lá pra cá são 12 peças teatrais. Você acabou, inclusive, de fazer uma, né? Sim, fiz. Terminou agora em novembro a temporada. Isso, Hamleto, que é em homenagem ao Antônio Bujanra, que esse ano está fazendo 10 anos do falecimento dele. O filho, André Bujanra, resolveu dirigir a companhia, que foi do pai. As F Privilegiados, não vou falar o nome, que é um palavrãozinho, mas é uma companhia tradicional do Rio de Janeiro, maravilhosa, há mais de 30 anos. E a gente fez 2 temporadas no Dulcina e no Ipanema, com Hamleto, uma versão de Hamlet, e eu fiz a Rainha Gertrudes, uma mulher, né, má, mãe, mas, enfim, uma história maravilhosa, Hamlet. É um prazer, eu amo fazer teatro, amo fazer televisão, cinema, mas teatro realmente é onde a gente se expressa, né, de uma forma completa. Tem uma conexão muito próxima também, né? Tem algum personagem que você gostaria de fazer, que você não tenha feito? Olha, todos, muitos, né? Mas eu acho que essas rainhas, essas mulheres fortes, né, também é isso. A nossa carreira, a gente também pode viver mulheres oprimidas, né, e falar sobre esse tema, relacionamentos com machismo, né? Inclusive, um parêntese agora dessa coisa da violência, que muitas pessoas não conhecem, mas é um tema que está sendo estudado hoje em dia, que é sobre os narcisistas, pessoas que têm transtornos narcisistas, né? E que tem um tipo de opressão específica, assim, e também de relacionamento onde vai por etapas, meio como um protocolo, assim, de sedução, onde a mulher se vê envolta numa violência psicológica e física, muitas vezes. Então, na carreira, é bom também, né, viver personagens que estão, como os personagens de Nelson Rodrigues, que são peças que têm temas machistas, mas que a gente falando sobre eles, a gente está fazendo pensar, está transformando, né, a consciência das pessoas. Com certeza, Iris, com certeza, muito importante. A gente vai para um rápido intervalo e o programa continua aqui. Você não sai daí que eu volto já. Oi, gente! Carnaval chegou. É um tempo de muita festa para quem gosta de cair na folia. Mas a gente também precisa lembrar que nesta época, infelizmente, há um aumento no número de casos de importunação sexual. Estou passando aqui para lembrar que isso é crime. Muitas vítimas não têm forças para falar desse assunto ou para denunciar, que é fundamental. Por isso, uma conta no Instagram foi criada para apoiar essas mulheres. É a rede de apoio Hora de Falar. Conheça esse trabalho, espalhe, porque muita gente que passou por isso precisa desse apoio, precisa conhecer. Bom carnaval para todos vocês, com respeito, que é o que todo mundo merece. Voltamos com o nosso Vem Com a Gente, é ao vivo nas Super Tardes da Band. Eu estou aqui com Iris Bustamante e também Fernanda Alves para a gente falar sobre o papel da mulher na sociedade e sobre os direitos da mulher e sobre um projeto Hora de Falar, que a Fernanda é a grande criadora de tudo isso. Fernanda, conta um pouquinho o projeto para a gente, faça esse convite para as pessoas entenderem, porque, na verdade, é uma causa de todo mundo. Sim, essa é uma causa de todos nós, não é só minha. Quando eu entendi que fui vítima e passei por todo o processo os danos que eu tive desse problema, desse crime, eu entendi
que não era só sobre mim. É sobre todas as mulheres que passam por esse tipo de violência e se calam. E o projeto é um projeto online mesmo, é pelo Instagram, é apoio, acolhimento e encorajamento dessas mulheres para não permanecerem em silêncio. É para que elas possam falar. Se você não consegue denunciar e até uma delegacia denunciar, entre em contato com Hora de Falar, converse. Legal. Pelo menos só de você ter um lugar de acolhimento, que a outra pessoa possa te ouvir e entender o que você está passando, já é muito importante. E os próximos passos é denunciar. O canal oficial de denúncia do governo é o 180, que é o 180. Você vai ter todas as informações pelo 180 que você precisa, inclusive denúncia. E no caso de socorro é o 190. 190. A gente deixou o telefone na tela, inclusive, do projeto Hora Pode de entrar Falar. em contato com o WhatsApp, inbox. Para justamente entrar em contato, né? Para você que está realmente passando por isso, conhece alguém, ou nem só está passando ou conhece. É importante todo mundo ficar por dentro disso. Por exemplo, importunação sexual é crime. A gente precisa falar isso. Não é uma coisa, aconteceu aqui e tal, deixa pra lá. Não, é um crime, você precisa denunciar. Então, é importante que todas as mulheres e homens, enfim, a sociedade fique por dentro, porque amanhã ou depois pode acontecer com alguém próximo, né? E a gente precisa estar preparada para isso. E as mães também educarem as crianças desde pequenininho, entender que o corpo delas, ninguém bota a mão, né? Ensinar a falar sobre a sexualidade também, que é um tema tabu, né, na nossa sociedade, para que isso seja, né, dentro de casa mesmo, nas famílias, com os meninos, ensinar a respeitar, né, as mulheres. Isso é uma questão de educação, né, e que cada um de nós é muito importante. E às vezes as mulheres estão sofrendo isso também, e também são estigmatizadas porque não conseguem sair das relações, porque realmente é difícil sair de relações assim. Às vezes o abuso é do próprio marido, mesmo que seja casado, se a mulher disser não, é não. Né? Não é porque é casado que é dono do corpo da mulher. Perfeito, isso. E isso é importante, porque muitas mulheres sofrem estupro dos próprios maridos, né? E então é uma gama de temas assim que é muito, nós agradecemos, né? A Band está nos convidando para falar sobre isso. Sim. É um momento do 8 de março, né? Em homenagem à mulher, uma data que marca um dia, mas que é sempre, né? Todas as mulheres têm que ser protegidas sempre. Com certeza, porque dia 8 de março é isso, é o Dia Internacional da Mulher, mas é todos os dias, né? Que eles falou, a mulher é tratada como minoria, mas quando a gente olha para a sociedade, as mulheres são, né, na sua grande maioria também. Então, 52% das pessoas que votam hoje em dia, graças a Deus, nós, né, podemos votar hoje em dia. Sim. E não somos minoria. Temos que entender essa força, né, que nós temos de transformação no mundo. Com certeza. Imagino também que os relatos sejam muito emocionantes, assim, de mulheres que conseguiram quebrar tudo isso, né? Eu estava conversando com ela ali e eu estava falando o seguinte, às vezes eu às vezes nem durmo, porque são coisas que você ouve, que você fica se colocando no lugar da pessoa. E tem mulheres que entram em contato e falam assim, quero falar. Aí eu coloco lá, eu estou à disposição, pode falar. A pessoa não fala. Uau. E eu sei o que ela está sentindo. É duro, porque é muito difícil falar, é muito difícil. É todo um trabalho de formiguinha. Exato, ali, né? Do tipo um de pegar silencioso. na mão, de entender o tempo. Exatamente, é um trabalho muito silencioso, mas é crucial que as mulheres comecem a falar sobre o assunto. Procura uma rede de apoio, procura alguém próximo a você, algum amigo. Se você não tem ninguém, entre em contato com a Hora de Falar, com o WhatsApp, pelo inbox mesmo, pelo Instagram. Converse um pouco com a gente. Você não é obrigado a denunciar, mas é crucial, é importantíssimo que a vítima entenda que foi vítima, que sofreu um crime, que não é sua culpa. Não é sua culpa, você não tem culpa do que aconteceu com você. E você precisa tomar consciência disso e denunciar. Denunciar mesmo, para você sair desse ciclo, quebrar o ciclo do abusador, de abusos dele, porque quem faz importunação pode muito bem estuprar uma mulher no futuro, nos crimes mais baixos. Quem comete um crime como esse pode cometer outros crimes também. É um basta, né, Fernanda? Exatamente, dá um basta e denuncia. Exato. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação, por somar tanto. Iris, muito obrigada também. Obrigada. Aproveitando, desejando o Feliz Dia Internacional das Mulheres antecipadamente. Você também, querida. Obrigada, inclusive. Parabéns, trabalho maravilhoso. Obrigada. Inclusive, mandando também um beijo pra Gardênia, que é uma mulher muito poderosa, muito potente, trazendo essas pautas. Um beijo, a gente vai ficando por aqui. Fiquem agora com o Melhor da Tarde. E amanhã eu tô aqui de volta junto com vocês, viu? Nesse mesmo horário. Beijo!